Olá, esse é o projeto Enem Digital. Sou a professora Natália Araújo, da disciplina de Biologia do IFRO Campus Guajará-Mirim. Daremos início a um novo tema de trabalho. O tema será biotecnologia e essa é a nossa aula 1. Para começarmos a trabalhar com esse tema, escolhi uma questão do Enem 2015, que desde o início do enunciado já deixa claro que é uma questão sobre biotecnologia, especificamente sobre biotecnologia moderna. Veremos que é uma questão que trata sobre o tema tecnologia do DNA recombinante, que é um tema da biotecnologia moderna. Então vamos começar pelo enunciado da questão. A palavra biotecnologia surgiu no século XX, quando o cientista Herbert Boyer introduziu a informação responsável pela fabricação da insulina humana em uma bactéria para que ela passasse a produzir a substância. Então, vamos parar e comentar um pouquinho. Então, estamos falando sobre uma técnica de transferência de informação genética entre duas células. Nesse caso, entre uma célula bacteriana, a célula bacteriana vai receber a informação e a célula humana que contém a informação. Sabemos que a informação genética para a produção de proteínas, ela está armazenada nas nossas células na forma de DNA. Então, quando a gente fala em transferência de material genético, nós estamos falando sempre na transferência de moléculas de DNA. Então, esperamos que nas possibilidades de resposta envolva um termo, sequência de DNA, trecho de DNA ou algo do tipo. Vamos continuar no enunciado. As bactérias modificadas por Herbert Boyer passaram a produzir insulina humana porque receberam, letra A, a sequência de DNA codificante da insulina humana, pode ser uma das opções corretas, ou a opção correta, melhor dizendo. Letra B, a proteína sintetizada por células humanas. Uma proteína não é uma molécula hereditária que a informação vai ser passada geração por geração. Então a letra B já estaria descartada. Letra C e D fala sobre moléculas de RNA. A molécula de RNA, ela pode até conter temporariamente a informação para a produção de uma proteína, mas nós estamos falando na transferência de moléculas de DNA e essa transferência para a bactéria vai acontecer também sempre que a bactéria se reproduzir. Então, sempre que vier uma nova geração de células bacterianas, a informação vai ser levada durante a reprodução bacteriana, durante a reprodução assexuada. Então, todos os clones que surgirem a partir da primeira bactéria recombinante precisam conter essa informação. E essa informação só vai ser contida se ela estiver na forma de DNA. Então, a letra C e D nós descartaríamos. E a letra E fala sobre o cromossomo da espécie humana. Então, a espécie humana, nós somos seres multicelulares, nossas células são do tipo eucariontes. É uma célula que tem um nível organizacional maior. Se a gente pensar na célula bacteriana, que são células procariontes, se eu colocar um cromossomo humano numa célula bacteriana, a bactéria ela não tem maquinaria capaz de reproduzir esse cromossomo inteiro. Além disso, a gente está falando sobre a síntese de uma proteína específica, que é a insulina. Num cromossomo inteiro da espécie humana, tem informação para a síntese de milhares de proteínas. Então, não é um cromossomo inteiro que eu vou transferir para a bactéria, e sim um pequeno trecho, uma pequena sequência de DNA. Para que a gente possa responder com firmeza a questão, vamos relembrar alguns conceitos que envolvem o tema biotecnologia. Então, a engenharia genética, que é um ramo da ciência que pode ser definido como a manipulação gênica feita em laboratório, ela engloba a biotecnologia. E a biotecnologia pode ser definida como qualquer aplicação tecnológica, que utilize sistemas biológicos, organismos vivos ou seus derivados para fabricar ou modificar produtos ou processos para uma utilização específica. Nesse caso, nós estamos falando de organismos vivos, bactérias, que vão receber um trecho de uma molécula de DNA para produzir uma molécula de interesse industrial, de interesse na saúde, que é a insulina.
Para que a biotecnologia pudesse se desenvolver, assim como a engenharia genética, foram necessárias algumas descobertas, entre elas as enzimas de restrição e os vetores. As enzimas de restrição são moléculas enzimáticas capazes de cortar o DNA em trechos específicos. E aí eu posso, utilizando uma enzima de restrição, recortar o DNA para pegar um trecho, nesse caso da questão, um trecho codificante da proteína insulina. E os vetores são outras moléculas de DNA no qual eu vou inserir o meu trecho-alvo, no caso, o trecho para a produção da insulina, e em seguida esse vetor vai ser introduzido numa célula hospedeira. Então, foi graças à descoberta das enzimas de restrição e dos vetores que foi possível desenvolver a tecnologia do DNA recombinante, que pode ser definida como qualquer manipulação artificial de genes, seja ela feita dentro de uma espécie ou entre espécies. No caso da questão que estamos analisando, é uma manipulação entre espécies. Eu estou pegando um trecho específico de DNA que vai codificar a proteína da insulina e estou inserindo dentro de uma bactéria. São espécies diferentes. Então, estamos falando de DNA. E entre as nossas alternativas, a única opção que traz uma sequência de DNA ou um trecho de DNA é a letra A. Então, ficamos com a letra A como a alternativa correta. Continuando com o nosso tema biotecnologia, vamos trabalhar agora uma questão do Enem 2019. Essa questão diz: um dos processos biotecnológicos mais antigos é a utilização de micro-organismos para a produção de alimentos. Num desses processos, certos tipos de bactérias anaeróbicas utilizam os açúcares presentes nos alimentos e realizam sua oxidação parcial, gerando como produto final da reação o ácido lático. Então, vamos fazer uma pausa aqui no enunciado. Essa questão é uma questão sobre biotecnologia tradicional, né? Ela fala sobre fermentação. Nesse caso, a gente precisa destacar bem na questão o nome bactéria anaeróbica e a produção de ácido lático. A questão está dizendo que nesse processo fermentativo, o produto final é o ácido lático. Então, nós já temos que pensar em possíveis processos no qual o resultado da fermentação seja ácido lático. Não pode ser, por exemplo, ácido acético, não pode ser etanol, tem que ser ácido lático. Qual produto destinado ao consumo humano tem sua produção baseada nesse processo? Letra A, pão. B, vinho. C, iogurte. D, vinagre. C, cachaça. Vamos entender um pouquinho como é essa fermentação lática e o que é que ela produz, né? Já sabemos que é o ácido lático, que a própria questão está dizendo, mas vamos nos inteirar desse conhecimento para responder essa questão com firmeza. Então, a partir da glicose, é possível a realização de uma fermentação utilizando bactérias, como a questão mesmo diz, anaeróbicas, principalmente do gênero Lactobacillus, no qual, a partir de uma molécula de glicose, são gerados, primeiro, duas moléculas de ácido pirúvico, cada uma delas com 3 carbonos, né? A molécula de glicose ela é uma molécula de 6 carbonos, nós temos a geração de duas moléculas de ácido pirúvico ou piruvato, que contém 3 carbonos cada. E em seguida, essa molécula passa por mais um ciclo de reação, gerando ácido lático. Esse tipo de fermentação é um tipo de fermentação utilizada na produção do iogurte. O vinho, por exemplo, a cerveja, não há a participação de bactérias, há a participação de leveduras. E o produto final não é ácido lático, e sim o etanol. Então, dentre as alternativas, a gente já descartaria essas que envolvem a participação de leveduras e de não de bactérias. Então, entre as possibilidades de resposta certa, a única que envolve a participação de bactérias anaeróbicas e no qual o produto final é o ácido lático é a produção de iogurte. Todas as outras, não há produção, as outras alternativas, pão, vinho, vinagre, cachaça, não há como produto final o ácido lático. Há como produto final, por exemplo, na cachaça, o etanol, no vinho, etanol também, no vinagre, ácido acético, pão, a levedura é utilizada para fazer com que a massa cresça. Então,
O único processo que produz ácido lático no final é a fermentação lática utilizada na produção do iogurte. Letra C.